pessoal, tudo bem com vocês? Eu também tô ótima, graças a Deus. Gente, ó, tô dando um café da tarde aqui pra Linda. E hoje o vídeo vai ser bem basicão, assim, sabe? Gente, que hoje eu vim falar sobre Paulo Gustavo, tá? Paulo Gustavo infelizmente morreu, que perda, né, gente? Nossa, foi uma perda doída, né? Só de falar dói. Porque Paulo Gustavo é Paulo Gustavo, né, gente? Mas vim falar, gente, pra vocês sobre algumas coisas que eu ando vendo, assim, sabe? Que assim, Paulo Gustavo era homossexual, sem nem ser assim que se fala, gente. Mas era homossexual. E aí, né, gente, teve várias pessoas, eu vi que teve várias pessoas aí que se dizem da igreja e coisa e tal, papapá, falando mal do Paulo Gustavo, assim, sabe? Agora que ele morreu, falando mal que ele tava no hospital, pagando por todos os pecados dele, por ele ter sido homossexual ou era homossexual e coisa e tal. Gente, é triste de ver que quem tá falando isso são pessoas que falam que são da igreja, sabe? Porque na Bíblia fala, pelo que eu me lembro, né? Na Bíblia fala, eu também sou da igreja e tal. E na Bíblia fala, gente, que a gente tem que amar o próximo, né? A gente tem que amar o próximo como nós mesmos. Mas não fala na Bíblia como que tem que ser esse próximo. Jesus não especificou como que tem que ser esse próximo. Se ele tem que ser homem ou mulher, ou gordo, magro, negro, branco. Não, Jesus falou pra gente amar o próximo. Então, a gente tem que amar o próximo independente do que ele seja, independente do que ele faça. A gente tem que amar o bandido, a gente tem que amar o estuprador, a gente tem que amar isso que fala na Bíblia, não é? Então por que você, que é da igreja, tá vindo falar que Paulo Gustavo tá indo nas redes sociais, né, sem um pingo de empatia? Porque, gente, no momento desse, as pessoas não estão tendo empatia, sabe? As pessoas não estão parando pra pensar que a mãe dele perdeu um filho, que a irmã dele perdeu um irmão, entendeu, gente? As pessoas não estão parando pra pensar nisso. Não, as pessoas só estão parando pra pensar que Paulo Gustavo era homossexual. É isso só o que importa pras pessoas, entendeu? E é triste, gente, porque Paulo Gustavo fez uma carreira incrível. Paulo Gustavo deixou história, né? Paulo Gustavo vai ser lembrado eternamente. E é triste, sabe? As pessoas só lembrar dele como... Ah, quem era Paulo Gustavo? Um homossexual. Não, Paulo Gustavo não era só isso. Entendeu, gente? Paulo Gustavo era um comediante. Ele sempre vai ser um comediante muito bom. Eternamente, muito bom. Sempre todo mundo vai lembrar de Paulo Gustavo. Entendeu, gente? Ele fez uma carreira muito linda. Entendeu? E... Gente, eu vim falar hoje pra vocês ter um pouco mais de empatia, sabe? Porque a mãe dele, a família dele que tá passando por esse momento tão difícil de perda, imagine se uma palavra de ódio dessa, né, de alguém que... Ah, mas Paulo Gustavo tava no hospital porque tava pagando os pecados dele. Porque eu vi isso nas redes sociais. Paulo Gustavo tava internado porque tava pagando os pecados dele. Ah, mas Paulo Gustavo morreu por causa disso, isso, aquilo. Gente, imagine se chega na mãe dele que tá sofrendo pela perda de um filho. Cara, isso destrói vidas, velho. As pessoas não pensam antes de falar. Ele era homossexual. E daí? E daí, gente? As pessoas têm que entender de uma vez por todas. E eu tô falando pras pessoas também que são da igreja e comentaram coisas ruins, sabe? Falando que Paulo Gustavo tava pagando os pecados, que não sei o que tem, que ele era errado, isso, aquilo. Porque foi muitas pessoas da igreja que eu vi comentando coisas ruins. As pessoas têm que entender que quem vai nos julgar é Deus. A gente tem que prestar contas pra Deus, porque foi Ele que nos criou, entendeu? A gente não tem que prestar conta pra ninguém aqui embaixo. E vai ter um dia que todo mundo vai ter que prestar contas, entendeu? Então deixa ele prestar conta dele com Deus, entendeu, gente? Eu também sou da igreja. Assim, a minha religião não aceita homossexual, assim, né? Acha errado. Homossexualismo,
sei lá, gente, eu sou leiga nesse assunto, tá? Desculpa. Mas a minha igreja não aceita gays. Não que não aceite lá dentro, tá, gente? Mas assim, a gente não acha certo, tá? E eu também não acho certo. Mas não é por isso que eu vou chegar na rua e vou ofender um homossexual. Não é por isso que eu vou chegar na... Não é só por causa que é o Paulo Gustavo, tá, gente? É com qualquer pessoa. Não é por isso que eu vou ver uma lésbica, uma trans na rua e vou apedrejá-la e vou agredi-la. Não, gente. Que isso, cara? Vamos ter um pouco de humanidade, entendeu? Vamos ser... Gente, a gente tem que amar o ser humano, entendeu? A gente tem que amar uns aos outros. Tá faltando empatia. Cara, o rapaz acabou de morrer, velho. Ele acabou de morrer. O corpo dele nem esfriou. E tem várias coisas na internet falando mal de Paulo Gustavo. Olha como o ser humano é ruim. Assim, a pessoa quer falar de Deus, cara, sei lá, envia um versículo, entendeu? Da Bíblia, de amor pra mãe dele, pra família. Envia um versículo de, sei lá, gente, de acolhimento, entendeu? De compaixão. Envia uma frase de compaixão, de solidariedade. Entendeu, gente? Não fica falando nas redes sociais: ah, mas Paulo Gustavo, ele era um pecador. Ah, mas Paulo Gustavo é isso, é aquilo. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de humanidade, tá? Olha que triste. O rapaz acabou de morrer. Ele morreu, ele perdeu a vida, cara. E gente aí falando dos pecados que ele fez ou deixou de fazer. E daí? Os pecados que ele fez ou deixou de fazer, não é nós que não cabe a nós julgar, entendeu? Quem somos nós? Quem somos nós? Míseros mortais. Quem somos nós, gente, para julgar? Um homossexual, uma trans, uma lésbica? Quem somos nós? Entendeu? Gente, mas ele não vai subir pro céu. As coisas dele, em relação a Deus, ele resolve com Deus, entendeu? Todos nós vai ter um dia que a gente vai resolver os nossos pecados com Deus, entendeu, gente? Só Deus pode nos julgar. Ele foi quem nos criou, entendeu? Só Deus pode falar, você vai ir pro inferno e você vai subir pro céu. Só Deus pode falar. Quem sou eu para falar que Paulo Gustavo foi pro céu ou pro inferno? Quem sou eu? Entendeu, gente? E Paulo Gustavo, gente, não era só um homossexual. Paulo Gustavo era um comediante muito bom, tá? Era um comediante muito bom. Era um ator excelente. Todo mundo que conhece aí, né, a história de Paulo Gustavo ama Paulo Gustavo. E, gente, eu venho pedir pra vocês, cara, um pouco de empatia, um pouco de solidariedade, um pouco de humanidade, entendeu? Porque eu acredito que metade aí, né, da galera tá sofrendo com a perda do Paulo Gustavo. Porque Paulo Gustavo fez história, entendeu? Marcou muitas pessoas. Gente, eu confesso pra vocês que até eu que nem acompanhava assim 100% Paulo Gustavo, assim, sabe, doeu a perda do Paulo Gustavo, gente. Porque só quem conhece sabe que Paulo Gustavo é Paulo Gustavo. Cara, que perda, né? A gente tem que falar dele sorrindo, porque ele em vida trouxe muitos sorrisos, muita alegria, muita felicidade pra gente, né? E é triste, gente, saber que muitas pessoas que estão falando mal dele, talvez aí, né? Um dia na vida ele arrancou algum sorriso dessa pessoa, entendeu? Pra hoje, que ele perdeu a vida por causa do Covid, tá falando mal dele, tá? E muita gente sabe aí, né, que vai na igreja, que a gente consegue o perdão até o último suspiro da nossa vida, até o último batimento. A gente consegue o perdão de Deus, se a gente aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Tá, gente? E Paulo Gustavo, eu ouvi aí, né, um videozinho aí da mãe dele falando que o cérebro dele tinha morrido, mas o coração dele ainda estava batendo, então ainda existia esperança. E mesmo se ele não se arrependeu e tudo mais, isso não cabe a nós julgar o Paulo Gustavo. Gente, pelo amor de Deus. Olha como as pessoas não têm empatia. Olha, chega a emocionar, gente, sabe? Chega a me emocionar.
de saber quão desumano as pessoas são. E falar que são de igreja, que é de Deus e isso, aquilo. Gente, estão maldizendo, estão sujando o nome de Jesus. Eu o vejo dessa forma, porque não foi isso que Jesus nos ensinou. O que Jesus deixou nas escrituras foi que a gente tem que amar o próximo independente do que ele faz, independente do que ele é ou deixa de ser. Se você aceita ou se você não aceita, o problema é seu. O que você tem que fazer é respeitar. Entendeu, gente? O que você tem que fazer é respeitar tanto o homossexual, quanto, não sei, é travesti, quanto eu não sei, gente, toda essa galera. Tanto o negro, quanto o branco, quanto o gordo, tanto o magro, você tem que respeitar. Gente, é a única coisa que cabe a nós, entendeu? Dar respeito às pessoas, ser humano, entendeu? Ter empatia, cara. Para com isso, o rapaz mal enterrou o rapaz, entendeu? Não sei nem se enterraram ainda o rapaz. E ontem eu tava vendo um monte de gente, disseminando o ódio aí na internet do Paulo Gustavo. Cara, pelo amor de Deus, entendeu? Se o Paulo Gustavo... Gente, eu já encerro por aqui, tá? Calma aí que eu travei. Se o que muita gente fala que o Paulo Gustavo fez era pecador, isso, aquilo, por ele ter sido homossexual, eu te pergunto, você que está julgando, criticando, falando mal do Paulo Gustavo, você não é um pecador não, né? Você não está pecando não, é isso. Você que tá aí falando mal, julgando o Paulo Gustavo, não é pecador também? Porque na Bíblia fala que não existe pecadinho nem pecadão. Todos os pecados vão ser julgados igual. Vão ser julgados com a mesma medida. Entendeu? Então presta atenção, gente, nos seus atos. Vamos vigiar. Pelo amor de Deus, gente, vamos ter empatia pelos outros, né? Vamos ser humanos. Não faça com as pessoas o que você não gostaria que fizesse com você. Pelo amor de Deus, gente. Nossa, que tristeza, sabe? Ainda falar que é da igreja, ainda falar que é de Deus. Não, porque Deus é... Gente, eu não coloco o nome de Deus em vão, entendeu? No meio desses pecadaiadas que vocês fazem. Não usa o nome de Deus. Ah, não, porque Deus não aceita. Ah, porque Deus é isso, que Deus é aquilo. Gente, isso, ele resolve os pecados dele com Deus lá em cima, entendeu? Todos nós, o único advogado é Deus, entendeu? Quem vai nos julgar é Deus, gente. Então deixa pra quando a gente for julgado, tá? Nos dias finais aí. Gente, é isso, tá? Que eu vim falar pra vocês, vim me pronunciar aqui, tá? Em solidariedade ao Paulo Gustavo, que foi um comediante incrível, vai deixar a história e muitas pessoas ainda vão nascer e vão conhecer Paulo Gustavo, ainda eu acredito que Paulo Gustavo foi uma grande pessoa, um grande homem, um grande ser humano. Um beijo pra família do Paulo Gustavo, eu creio que eles não vão ver isso, mas um beijo pra eles. E vamos ter empatia, tá, gente? É isso. Tchau.